Fala tropinha, o vídeo de hoje é 18 fatos curiosos sobre Meliodas de Nanatsu no Taizai, então eu espero que vocês gostem, então já vão deixando o like e se inscrevendo, e fiquem com o vídeo de hoje. Primeiro fato, sua primeira aparição aconteceu há mais de 5 anos, no dia 10 de outubro de 2012, quando o primeiro capítulo do mangá escrito por Nakaba Suzuki foi lançado. Atualmente, o mangá já conta com 30 volumes compilados. Segundo fato, tem mais de 3.000 anos. Apesar da baixa estatura e de parecer uma criança, Meliodas é um dos personagens mais velhos de Nanatsu no Taizai, e já supera 3.000 anos. A critério de comparação, Escanor, que em sua forma normal já aparenta ser um homem na meia-idade, tem apenas 40 anos. Terceiro fato, em 7 corações e foi amaldiçoado por seu pai. Uma informação que pegou todo mundo de surpresa quando foi revelada, é que Meliodas tem 7 corações, pois apesar de ter uma aparência humanoide, o personagem é na verdade um demônio de elite e filho primogênito do rei demônio, o governante da força das trevas, que o amaldiçoou com imortalidade, juventude eterna e imunidade a doenças, devido à sua traição ao clã dos demônios. Meliodas pode morrer, caso seja assassinado, e toda vez que isso acontecer, será levado ao purgatório, se encontrará com seu pai e terá seus sentimentos devorados pelo rei, voltando à vida logo depois. Quarto fato, o aniversário de Meliodas acontece no dia 25 de julho, uma data que já foi comemorada por ele algumas milhares de vezes. Quinto fato, o personagem tem cerca de 1,52 m de altura e pesa aproximadamente 50 kg. Sexto fato, Nanatsu no Taizai de modo geral tem grande inspiração de A Lenda do Rei Arthur e no ciclo arturiano, e isso não é diferente com Meliodas, o principal personagem da obra. Ele é inspirado em Meliodas, também conhecido como Bago, o segundo rei do reino de Leonesse na lenda arturiana, que é popularmente conhecido por ser o pai de Tristão, um dos lendários cavaleiros da Távola Redonda. Sétimo fato, líder dos 7 pecados capitais. Já em Nanatsu no Taizai, o personagem não é um rei, mas sim líder de um grupo de poderosos guerreiros, conhecidos como os 7 pecados capitais, sendo chamado por eles de capitão. O grupo é formado pelos 7 cavaleiros destaques em força do reino de Leones: Meliodas, o pecado da ira do dragão Ba, o pecado da raposa da ganância Diane, o pecado da serpente da inveja King, o pecado do urso da preguiça Merlin, o pecado do javali da gula Goviter, o pecado da cabra da luxúria Escanor, o pecado do orgulho do leão. Oitavo fato, já foi líder dos 10 mandamentos, antes de ser o líder dos 7 pecados capitais. Há milhares de anos atrás, Meliodas comandou o grupo de guerreiros de elite mais poderoso do clã dos demônios, conhecido como 10 mandamentos, porém os traiu e matou 2 de seus antigos companheiros, Aranak e Zeno. Diferente do que é hoje em dia, o personagem em sua época de líder dos 10 mandamentos é descrito como sádico e aterrorizante, sendo o mais poderoso demônio de toda a existência e o principal candidato ao título de próximo rei demônio. Nono fato, sua tatuagem representa o Ouroboros. Todos os membros dos 7 pecados capitais possuem uma tatuagem em seu corpo que tem diferentes representações. A tatuagem de Meliodas é um dragão mordendo a própria cauda, fazendo referência a seu pecado. Ela representa o Ouroboros, que simboliza a eternidade, algo que faz bastante sentido, já que devido à maldição que recebeu, o personagem é praticamente eterno. Décimo fato, Meliodas e Elizabeth. A relação de Meliodas e Elizabeth Leones, a terceira princesa do reino de Leones, é uma das mais intensas de Nanatsu no Taizai, e vem de muito antes dos acontecimentos atuais, pois os dois já estão ligados há séculos. Tudo começou há alguns milhares de anos, quando o filho do rei demônio conheceu Elizabeth, a filha da divindade suprema, a governante do clã das deusas. Os dois se apaixonaram, e isso era um grande pecado para ambos os clãs. Foi por isso, e alguns outros motivos de traição, que Meliodas foi amaldiçoado por seu pai, mas além dele, Elizabeth também infringiu várias leis de seu clã, e foi igualmente amaldiçoada. A divindade suprema decretou que sempre que Elizabeth morrer, ela voltará à vida reencarnada como outra pessoa, porém com todas as suas antigas memórias perdidas. E caso ela se lembre dos acontecimentos passados, morrerá dentro de 3 dias.
A atual Elizabeth é a 107ª encarnação de seu primeiro eu. Sua antecessora foi Liz, que foi assassinada pelo demônio Fraudrin, causando a ira de Meliodas e a destruição do reino de Danafor. No ciclo arturiano, o nome da primeira esposa de Meliodas era Isabelle, Elizabeth em alguns contos. 11º fato, tem 2 irmãos. Meliodas é o filho primogênito do rei dos demônios, que tem outros 2 filhos além dele, Zeldris e Estarossa. Zeldris e Estarossa são 2 membros dos 10 mandamentos, sendo o primeiro o atual líder do grupo, e o segundo um importante integrante. 12º fato, Wandle. Antes do porquinho Avuk, Meliodas teve outro animal falante como seu companheiro. Wandle, um papagaio que se assemelha muito a um tucano, e que apesar de ter sido pouco mostrado, aparentemente possuía uma personalidade forte e se irritava com facilidade. Wandle morreu durante o ataque ao reino de Danafor, e algumas especulações e detalhes de Nanatsu no Taizai sugerem que Avik é, na verdade, sua reencarnação, pois ambos possuem personalidades semelhantes. Além disso, Avik já disse que uma vez sentiu que podia voar em uma vida passada. 13º fato, é um colecionador de cerveja. Até mesmo um demônio milenar pode ter algum hobby, certo? O de Meliodas é colecionar diferentes tipos de cervejas, que ele coleta em suas várias viagens e aventuras pelo mundo. Além disso, o personagem é extremamente resistente ao álcool, conseguindo ingerir quantidades absurdas de bebida sem ficar bêbado. Quando isso, raramente, acontece, ele volta a ficar sóbrio em pouquíssimo tempo. 14º fato, sua comida favorita é carne de porco. Ironicamente, apesar de ter um porco como companheiro, a comida favorita do capitão dos 7 pecados capitais é carne de porco fervida com cerveja. 15º fato, Meliodas e Eren Eager. Meliodas, de Nanatsu no Taizai, e Eren Eager, de Shingeki no Kyojin, além de serem os protagonistas de seus animes, ainda têm outros pontos em comum, ambos são dublados pela mesma pessoa, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. No Japão, o encarregado de dar voz aos personagens é o dublador Yuki Kaji, enquanto nos Estados Unidos, o responsável é Brice Papendrock. 16º fato, já perdeu 361 lutas para Ban. Meliodas e seu companheiro Ban adoram medir suas forças sempre que possível, lutando entre si para decidirem qual tem força superior, embora todos já saibam a resposta. Uma vez, Ban revelou que os dois já lutaram 720 vezes, e de acordo com ele, se saiu vitorioso em 361 contra 359 de seu oponente. 17º fato, assim como os outros 6 membros dos pecados capitais, Meliodas também possui um tesouro sagrado, que se chama Lostvayne, uma espada demoníaca de curto alcance que ele empunha com sua mão esquerda. A arma havia sido vendida pelo personagem para que pudesse montar seu bar, que ficou conhecido como Chapéu de Javali. Basicamente, a Lostvayne permite Meliodas criar até 4 clones de si mesmo, clones esses com uma fração do poder do corpo original de seu usuário. 18º fato, poderes e habilidades. Meliodas é o mais poderoso dos 7 pecados capitais, e com o tempo provavelmente se tornará o personagem com maior poder em Nanatsu no Taizai, quando liberar seu real potencial e tiver controle total sobre suas ações. Detém força, agilidade, velocidade e resistência sobre-humanas, além de outros atributos físicos aprimorados e regeneração. Sua principal habilidade é o Fulcrunter, que lhe permite refletir os ataques mágicos que são lançados contra ele, porém com muito mais força do que o que receberia. Existem algumas limitações, mas ainda assim é uma habilidade muito poderosa. Além disso, ele ainda possui o encantamento Elblaze, que lhe permite criar poderosas chamas negras, que podem anular a regeneração até mesmo de seres imortais, como é o caso de Ban, que tem uma cicatriz permanente devido a ter sido ferido pelas chamas. E o fato bônus é, Meliodas Assault Mode. O modo assalto, Assault Mode, é modo de combate de Meliodas, e quando atinge essa forma, ele libera seus verdadeiros poderes demoníacos, alcançando um nível inimaginável.
Nessa forma, o personagem tem acesso a todo o seu poder, fazendo com que até mesmo os 10 mandamentos o temam. Todavia, o modo assalto faz com que ele perca temporariamente todos seus sentimentos e emoções, voltando a ser uma máquina de matar, assim como era antes de trair o clã dos demônios. Nesse estado, Meliodas é dominado pela escuridão, e é capaz de realizar uma das técnicas mais assombrosas de Nanatsu no Taizai, o Kami-Shigiri, ou literalmente, 1000 cortes de vinho, a qual permite que o capitão dos 7 pecados capitais corte seu oponente com sua espada 1000 vezes em apenas um instante. Fala Tropia, esse foi o 18 fatos sobre Meliodas. Então já vão deixando o like e se inscrevendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, falou e fui.